Olá, bom dia, tudo bem? E hoje aqui no canal Aprendiz de Ser Humano, a gente vai analisar um pouquinho do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que é um capítulo assim bem estranho, até a primeira vez que eu li, a segunda, e olha, muitas vezes eu falei assim, nossa, que perda de tempo, algo tão assim, um capítulo inteiro quase que para falar só nomes de pessoas, né? Uma coisa estranha assim. E o título é Genealogia de Jesus. Aí você começa a ler, ele fala lá Isaac, Salomão, Davi, vai falando de todas essa sequência de pessoas desde lá de Abraão, né? E só mais ao final assim do capítulo que ele aborda a questão assim de quando chegou a José, que daí José teve dúvida sobre Maria, e aí Jesus falou com ele, Deus falou com ele em sonho sobre quem seria Jesus, né, e o papel dele. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, não pode ter uma parte assim que seja para nada. Deus não faz as coisas para nada, né? E lá meio na metade assim do capítulo, ele fala que essa sequência de pessoas que foram vindo desde Abraão teve alguns ciclos. Então, um ciclo que saiu de Abraão até o rei Davi, depois de Davi até o cativeiro na Babilônia e depois do cativeiro da Babilônia até chegar a Jesus. E isso mostra assim uma coisa bem interessante, que essa árvore genealógica, que nada mais é do que o Júnior, que é filho do Nelson, que é filho da pessoa tal, que é irmão de pessoa tal, a mãe, a avó, a tataravó, é a gente saber assim da onde que veio até chegar na gente, assim, né? E por que isso é importante? Por que ele faz questão de mencionar cada um desses nomes? São 14 gerações em 3 ciclos, então são 42 pessoas, né, que estão aí nessa linha de tempo da história de Jesus até chegar ali em São José. Então tem muitos nomes ali que a gente nunca ouviu falar, alguns personagens são bem assim relevantes e bem famosos, e a gente já escutou alguma coisa do rei Salomão e tudo mais, e a gente começa a entender algo que é sobre como Deus age, né? Então, nós somos humanos e até mesmo quando Deus agiu diretamente na humanidade, na figura de Jesus, ele também não fugiu de um processo que é humano, né? Que é como as coisas vão acontecendo, o quanto que isso impacta e da gente não negar cada um desses passos que pertencem à nossa história, né? Então, qual que é a parte legal de começar a ver? É a gente se reconectar, se reconciliar com quem nós somos a partir de quem nos trouxe até aqui. Então, quando a gente olha isso, esse processo da vida que serve, que Deus faz questão que sirva para ele também na construção de como ele vai agir, e isso é muito, muito legal e acende alguns alertas sobre muitos traumas que a gente tem ou que a gente carrega, que de alguma forma vem nos travando e nós costumamos colocar a culpa nisso. Nossa, aconteceu tal coisa porque o meu pai era assim, porque a minha mãe, o meu avô e tudo mais, e a gente acaba se prendendo nisso. Então, significa que você tem que virar uma chave, fingir que não existe, que tal pessoa que de repente teve uma marca muito negativa, que ela não foi importante, né? É difícil a gente acreditar que alguém que fez algo negativo, que de repente tinha uma linha de comportamento difícil, que isso realmente faça parte assim de um contexto maior. Então, isso já é o primeiro alerta para nós, né? A segunda parte que dá para analisar é o seguinte: todas essas pessoas que carregavam comportamentos de outros, que passaram a ter também a construção do próprio comportamento, e isso foi levado para frente, é que isso nada mais é do que tijolos que chegaram a nós e que não vão ser empecilho para a nossa vida ou para o nosso avançar,
e sim matéria-prima para que a nossa construção como pessoa aconteça. Então, todos esses pontos, todas essas pessoas, todos esses ciclos, né? Se a gente analisar a nossa própria família, e cada família tem isso, tem fases muito difíceis, às vezes uma parte da família que acabou tendo muita prosperidade, outra parte era muito espiritualizada, e aquilo vai se transformando, não necessariamente evolui, mas fazem parte, né? A gente tem às vezes tal pessoa que foi muito rica, prosperou muito, mas tinha um comportamento difícil, outra, de repente o filho já veio um pouco desapegado dessa parte material, de repente com uma inclinação maior ao conhecimento, e lá no neto, às vezes essas duas coisas se fundem ou não tem nada a ver, a pessoa usa mais ou menos para negar, não, isso não gostei, então eu vou seguir num caminho totalmente diferente. Alguns dão continuidade e é muito bonito ver esse processo, né? Que influencia, mas não determina. E uma das coisas que a gente acaba assim, tá, mas como é que eu vou assim trabalhar em torno disso, né? Às vezes é tão difícil a gente conseguir ligar os pontos. E ele chega em São José, lá pela metade, quase que para o final do capítulo, ele chega em quem tem a maior bronca assim, para resolver, né? Que é a pessoa que vai ter a missão de ser o pai de Jesus aqui na Terra, né? Então o Evangelho fala que José era um homem justo, né? Um homem íntegro, ou seja, alguém que tinha um comportamento muito alinhado. E com certeza alguém que sabia lidar com essas questões, né? Senão não teria tido essa responsabilidade tão grande de ser o protetor, de ser ali o primeiro exemplo, né? A gente não pode se esquecer que mesmo sendo Deus, Jesus também, e ao longo dos evangelhos a gente vai acabar vendo isso, tinha traços de comportamento, se emocionava, em algumas ocasiões dava apito nas pessoas, pegava pesado, em outras ele acabava tendo um olhar que curava. Então tudo isso foi muito importante para quem Jesus foi. E aí ele fala de algo que é muito legal, que José tem uma mensagem em sonho, que ele não precisa ter dúvida, ele estava pensando em abandonar Maria em segredo para não difamá-la, então aí já tem algo legal, ele conhecia a personalidade de Maria, sabia que ela não teria como ela se envolver com outros homens, mas estava ali algo que não, humanamente, essa dúvida ia permanecer. Então o anjo de Deus fala com ele em sonho e fala para ele colocar o nome de Jesus, de Emanuel, né, que vai ter essa missão, que é o pai que dava essa missão, esse norte, e é o que Deus pede para José fazer, que é colocar o nome. Então isso na cultura da época era muito importante, o nome ele dava esse sentido para quem a pessoa, o que a pessoa iria fazer, ou esse norte maior. E diz que José prontamente, quando acordou do sonho, tomou uma atitude. Então essa postura é muito, muito importante, e no final também diz que isso aconteceu para cumprir a profecia que estava em Isaías, que vinha, que aconteceria dessa forma. Então aqui a gente vê quase que um remédio ou um meio da gente seguir com essas dúvidas que a gente tem sobre o nosso comportamento, sobre o nosso contexto familiar ou o nosso ambiente, que é ter uma perna, né, nas profecias, na palavra que Deus tem para nós, e também um outro é ter uma atitude prontamente, né? Não é só a gente ficar na palavra, mas a gente não transformar isso em algum tipo de atitude, de postura que nos leve adiante. Então, quando a gente começa a olhar esses aspectos, fica muito interessante. Então, a pergunta que fica hoje e acaba trazendo essa esperança, então a parte ali que segue a profecia é que ao longo
desses 3 ciclos de gerações, houve essa promessa foi reforçada, e mesmo com várias pessoas dentro dessa linha genealógica, teve altos e baixos, e mesmo assim a promessa não acabou, e ao mesmo tempo ela serviu de matéria-prima. Então eu acho que a gente pode refletir sobre onde está a nossa esperança, porque às vezes a gente tem muita atitude, está pronto a agir, mas o nosso coração está sem um norte. E qualquer barco sem um leme, com uma boa direção, só potência não resolve. Então, potência sem controle, potência sem direção, acaba se tornando algo destrutivo. Então, que esse primeiro vídeo do canal, ele seja justamente sobre isso. Independente da onde a gente veio, em que contexto nós nascemos, crescemos, influencia no nosso DNA, no nosso comportamento, que a gente tenha o nosso coração nesse norte de esperança baseado na fé, e ao mesmo tempo e na mesma proporção, talvez, quem sabe, né, nós tenhamos uma atitude que possa nos levar, e ao longo do caminho, de repente não hoje, não com o filho, não com o neto, a gente entenda que todos esses passos eles foram necessários para que a vida como um todo acontecesse de uma forma que lá na frente alguém vai vir, alguém vai estar no meio desse caminho. Tá bom? Um dia abençoado e obrigado.